Podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o podcast número 113. 113. 13 é sorte, 113 é azar, saberemos agora. Primeiro o seu bom dia, boa tarde, boa noite, Teleco. Gostou de Fábio Carille? Vitão, gostei mais ou menos, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes e aos companheiros de podcast. Mas, assim, se ele tivesse sido trazido pelos motivos corretos, tudo bem, mas ele foi tipo, não tem tu, vai tu mesmo. Aí é dose, né? Eu concordo com você, mas vamos ouvir a opinião equilibrada, embasada, zen, do nosso budista do Tucuruvi. Bom dia, boa tarde, boa noite, pai do Enzo. Olá, Vitão, Maércio, Teleco, Marco Enzo Belo. não, Enzo não, desculpa, Lorenzo. Lorenzo. Marco Belo não está aqui porque está acompanhando o grande jogo pedalada versus ousadia. Fronha, Bem, em relação ao Carille, eu gostei, eu achei que os meios, como disse o Teleco, não foram os melhores possíveis, mas eu acho que no frigir dos ovos, como diz o outro, eu acho que foi uma solução menos ruim, assim, eu gostei da solução, na verdade, porque o time tinha melhorado com ele no comando, ele acabou com quase 60%, acho que 58% dos pontos naquela passagem de 5 ou 6 jogos dele, contra 40 40 e pouco do Cristóvão e 30 do Oswaldo. É alguém que já conhece muito bem lá o CT, que sabe quais são os problemas. É só ser uma boa noite inicial. Esse é o podcast inteiro. Falaremos só de Fábio Carille ainda. Márcio Ramos, será que ele está na árvore, atrás da árvore? Está com alguém? Está batendo asas? Onde está o morcego? Fala, morcego! Fala, Vitão. Não, eu estou ouvindo atentamente. Ouvi o Teleco, estava ouvindo o Vessone. Aí já ouvi o corte que você deu no Vessone. Vessone, estou me acostumando com o Vitão. E essa é a terceira minha, né, nesse daqui. Mas eu estou acostumado. O Vessone faz de caneleira. Mas eu conheço e gosto. E gosto também da opção pelo Carille. Acho que acertamos. De tudo que tinha por aí, de mais do mesmo a mais do novo, acho que o Carille vai dar jeito e vem a molecada aí. Acho que o Corinthians precisa começar a contar e apostar nessa molecada. Acho que vai dar certo, Vitão. Bom, eu tô com uns amigos, só quero fazer uma cornetada, já que é o meu papel aqui ser chato, o Vessone é o nosso budista. A questão é o seguinte, precisou o Corinthians gastar dinheiro com Cristóvão e Oswaldo, mais a multa, e ficar fora da pré-libertadores mais fácil da história, que classificou todos os times do mundo, para a diretoria fazer o óbvio, e fazer o óbvio que não conseguiu contratar ninguém. Não é que mostrou claramente que não tem confiança, que não era a primeira opção, então o cara já assume como interino, né? Assim, eu disse aqui nesse podcast, inclusive, uma das minhas tribunas, que seria a minha opção, das que estavam sendo ventiladas, o Carille. Então não posso cornetar para ter feito o que eu falei que eu faria. Mas claramente não era a intenção da diretoria, foi feito da forma equivocada e atrasada, e deixando claro, passando essa mensagem para o técnico e para a torcida. É ele, porque é o que tinha. Não tentamos outros técnicos, não conseguimos, agora vai ser ele mesmo. Então a mensagem é muito ruim. Agora eu vou passar a bola para o Vessone, que eu cortei o Vessone. Agora, eu volto a dizer o que eu disse no começo do ano passado, esse ainda, né? Com Carille, com Guardiola, com Santos, com esse time horroroso, não dá pra fazer. Assim. O time do Corinthians é horroroso. Tem a dupla de zaga mais lenta desde 1910. Não tem um atacante. Quer dizer, vai precisar chegar jogador. É isso, Rodrigo Besson? Em relação ao material humano que o Carille vai ter para trabalhar, realmente precisa ser melhorado. A gente sempre veio falando isso ao longo do Campeonato Brasileiro. Então, a gente sempre falava, esse time tem um limite, né? E aí, para mim, o limite era aquela posição mesmo, era o 5º lugar. Ele não ia chegar nunca na posição dos 4 melhores, mas dava para ter ficado em 6º ou 5º, né? Como eu estava dizendo, assim, eu gostei do Carille, eu acho que foi uma boa solução. É alguém que conhece ali o CT, os problemas do CT,
é alguém que conhece os jogadores e as carências do elenco, é alguém que trabalhou com o Mano e com o Tite, e acho que o clube teve uma filosofia. É muito difícil um clube ter uma filosofia, um DNA, como o Santos, por exemplo, que tem um DNA ofensivo, né? Você conhece qual é o DNA do Santos. Eu acho que o Corinthians teve esse DNA ao longo desses 8 anos. O clube sempre teve uma filosofia que era forte defensivamente, com jogadores ali do meio para frente, principalmente, normalmente que vinham buscar um lugar ao sol, como tantos outros que vieram, como Jusilei, William Bigode, Elias, mesmo Castan, Ralf, Paulinho, Romarinho. O Corinthians sempre errou, claro que errou, também trouxe umas barcas furadas, mas acho que faz parte, ele acertou muito mais do que errou. E grande parte desses caras que vieram pelas mãos do Carille. Foi o Mauro e o Carille, principalmente, os dois foram os responsáveis por trazer a imensa maioria desses jogadores. Foi o Carille, por exemplo, para quem não sabe, que trouxe o Guerreiro. O Carille foi o observador do Mano na Copa América de 2011, e aí, acompanhando os adversários da seleção brasileira, ele voltou para o CT e disse, quando em 2012 precisou de um centroavante, ele disse, eu estava na Copa América, tem um peruano lá que fez 4 gols, ele jogou muito bem, tem a cara do vamos atrás, foram ver, ele estava no Hamburgo, lá da Alemanha. Então, ou seja, é um cara interessante, é um cara que conhece o clube, que eu acho que pode dar certo, mas vai precisar de respaldo e de um elenco bom. Tudo bem, mas sem cascata também, né? Porque eu não trabalho pro Mano, nem pro Tite, nem pro Corinthians, e o Guerreiro joga na Seleção Peruana desde 1500, a Copa América desde 1700. Ele jogou na Alemanha, todo mundo conhecia o Guerreiro. Né? Não precisa de um observador e de um olheiro para trazer o Guerreiro. Não, mas aqui na América do Sul ninguém conhecia, não. Não, na América do Sul não. No Brasil não conhecia. Pelo amor de Deus. Fernando, eu sou jornalista, não sou nenhum cara que vive na Você não conhecia o Guerreiro antes. Lógico que conhecia o Guerreiro. Ele foi tirando 2 Copa América seguidas. Não sei, eu tenho telefone. Não, mas peraí. Mas é Carille ou Guerreiro? Nós vamos falar do Carille ou do Guerreiro? Eu não. Qualquer pessoa que tem televisão assistiu a Copa América conhecia. Ele foi tirando das últimas 2 Copa América, jogou no Hamburgo. Como não conhecia? A primeira Copa América foi essa daí de 2011. Então você não conhecia antes. Não, senhor. Não, senhor. Pelo amor, jogou desesperador. É Carille ou Guerreiro aí, ô Vitor Guedes? Guerreiro joga na Seleção Peruana desde 1500. Pelo amor de Deus. Por favor. Companheiros de mesa, podemos voltar ao tema do Carille? Carille? Carille é o treinador, pô. Vocês estão atrás de Guerreiro. Guerreiro é lá do jogador do Flamengo. Guerreiro é traidor. Larga a mão desse cara. Esse cara já era. Agora eu quero. Abraço do Carille. O torcedor do Corinthians pode esperar uma equipe muito organizada e com muita entrega. As linhas serão muito organizadas, equipe compacta. É a mesma linha de trabalho do Tite. Meu estilo é muito parecido com o dele, falou Fábio Carille. É isso, Morcegão e Teleco? Pode falar, Teleco. Olha, eu tenho minhas dúvidas, gente. Eu acho que melhorou, sem dúvida, com o Carille do que essas 2 abominações que foram nossos treinadores. Tá certo? Tanto Cristóvão quanto Oswaldo não trouxeram nada no dor de cabeça pro torcedor. Mas eu gostaria de saber, Maércio e Vessone, vocês que acompanham mais o dia a dia do clube, como que é a relação com os atletas? Porque o Tite conseguia fazer que o time desse algo a mais, né? Coisa que outros treinadores não conseguiram, né? Mesmo o Mano era mais ou menos que ele tirava do time, né? O Tite que tirava mais do time. Como que é a relação dele com os atletas? O Vessone me corrige aí se eu estiver errado. O Vessone acompanhou mais o dia a dia, mas é tido e havido o Fábio Carille como uma pessoa calma, que se impõe pouco, deveria se impor mais, mas é tudo uma condição de tempo. O cara nunca foi treinador, ele foi sempre um coadjuvante. E claro que como coadjuvante de um Tite, de um Mano Menezes, não dá para ele se impor e botar as asinhas de fora e mostrar, olha, aqui quem manda sou eu quero ser respeitado. Eu acho que ele fez o certo. Ele foi trabalhando pelas beiradas, teve 2 oportunidades, me corrijam aí, Vitão, Teleco, Bessone, 2 oportunidades. Uma ele foi interino, eu não lembro assim, ele fez uma passagem de um treinador para outro, não nesse 2016, uma outra oportunidade aí, muito rápida. Mas assim, como treinador, acho que agora. É tarde, como disse o Vitão na abertura, o Vitor Guedes, é tarde. Mas olha, agora é o tempo dele se impor e falar, eu quero isso,
eu quero desse jeito, trabalharei com esses auxiliares, e a minha filosofia é essa. Se ele tem condições psicológicas, de posição, de personalidade, nós vamos conhecer ali na frente. O elenco está aí, como disse o Vitão, uma zaga, olha, essa zaga do Corinthians, puxa vida, mas tudo tem tempo de corrigir, né? Para 2017 ainda tem tempinho. Tomara que ele consiga. Eu acho que o Márcio está certo, mas eu acho, Márcio, ele era uma relação nesse sentido mesmo, assim, de tentar levar tudo numa boa, não se impor muito, mas eu acho que era um pouco em relação ao cargo, né? Ele era meio que um interino, então você como interino, você fica ali com o pezinho um pouco para trás. Agora, eu acho que efetivado, a tendência é que você mesmo, se você está como interino, você fica de um jeito. Se você é efetivado, eu acho que você cresce um pouco ali, eu acho, entendeu? Então, eu imagino um Carille um pouco diferente nesse sentido a partir de janeiro. Vocês estão lembrando que o nosso presidente, que é um péssimo presidente, declarou, quando o Carille assumiu, que ele era o técnico até o final do ano. Ele errou muito nisso. Ele falou que ele era o técnico até o final do ano. Ele não assumiu. Ele não foi interino. Ele foi efetivado e depois foi rebaixado para auxiliar. Então, o ano passado, o seu Roberto de Andrade, que só fez bobagem, ele não deixou. Ele deu entrevista publicamente, não estou falando nenhum off. Em coletiva, apresentou o Fábio Carille como técnico até o final do ano. Vocês estão lembrados disso, né? Então, ele cumpriu a promessa, Vitão. Ele não é o técnico até o fim do ano? É verdade. Me desculpe, você está sendo injusto. Mas por linhas tortas, né, Teleco? Ele foi é lógico, né? Não, eu entendo. É que a gente está brincando no momento que agora dá para brincar porque o Fábio Carille é o treinador do Corinthians. Tem que rir. Porque ele, o Edu Ferreira, os dois deram aquela entrevista. Não, ele vai até o final, uma semana depois tinha um contratado Oswaldo. Então, a gente tem que rir pensando no que é que vai acontecer em 2017. É apostar. Porque eu vou te contar, eu nem sei quem vem com ele, assim, ao certo, né? Se está isso oficializado, vem Osmar Loz, não vem. Quais serão os auxiliares dele? Eu acho que parece que o Loz é oficial, que o Loz vai subir e vai auxiliá-lo. Agora, o time do Corinthians já é ruim. E além de ser ruim, perderá Marlone, Vessone? Parece o Galo estava quase certo, deu uma recuada nessa notícia. Você acha que o Corinthians terá ou não terá Marlone para Carille treinar ano que vem? Eu acho que a coisa devia estar acontecendo mesmo. Eu imagino que a negociação estava andando bem para que isso acontecesse. E aí eu acho que de acordo pela repercussão negativa na torcida, acho que eles deram uma recuada. Mas eu acho que se tivesse uma situação que eu acho que a torcida, se não ligasse muito ali para a saída dele, eu acho que eles teriam feito já o negócio. Então, eu acho que pode ser que ele não vá mais mesmo, mas eu acho que a torcida, em verdade, em redes sociais, etc., teve um papel meio fundamental, eu imagino, porque eles deram ali, no mínimo, vão dar no mínimo uma dificultada para o Atlético Mineiro, sem o liberar ali por um valor menor, enfim. Mas eu acho que, assim, o Marlone, a gente falou muito dele durante o ano, ele não fez lá um ano maravilhoso, ele começou não muito bem, lembra? Ficou na reserva, aí apareceu ali no Cobressal, voltou para a reserva, mas fechou o ano bem, né? Ele fechou o ano como um dos melhores do time. Teleco? Bem, gente, eu acho que o Marlone é um jogador interessante para quando o time adversário está mais cansado. Quando ele entra desde o começo, não acho que ele renda grandes coisas, mas não sei, não acho nada demais. Mas como o nosso time não é grandes coisas... Tamo bem, Teleco. O cara é bom quando o time tá cansado. Tamo bem de jogador, Teleco. Você tá certinho. Essa é a linha de raciocínio. Os caras estão brigando porque a torcida faz questão da permanência do Marlone. Essa história de torcida eu já vi em adversário. Não, queremos esse jogador, aquele lá, esse foi ídolo, tem que vir. Você não resolve nada, mas a sua linha de raciocínio é certinha, Teleco. Corinthians é o melhor, né, Teleco? É quem não joga, né? O reserva é sempre o melhor, porque o time é tão ruim. Quando o time tá ruim, o melhor jogador do campeonato é o que não tá em campo, gente. Mas é mais ou menos isso. Mas ainda eu acho o Marlone menos ruim do que Marquinhos Gabriel, do que Romero, do que Guilherme. Então, das opções, mesmo tendo abaixo, eu acho que desses jogadores é o que tem um potencial um pouquinho acima. Melhor que Ribeirildo, o maior craque da história, segundo Oswaldo Oliveira, né? Oswaldo queria renovar com o Rildo até 2079. Enfim, desses jogadores, eu acho que é o menos ruim. Então,
Deixa eu trazer uma... Hulk é o melhor jogador de ser quando. Para, Vitão. Deixa eu trazer uma outra reflexão aqui pra mesa, então. O que acontece é que quando você fala, pô, é melhor, é pior que o Marquinhos Gabriel, eu não digo que ele seja melhor ou pior. É que o Marquinhos Gabriel não tá rendendo nada. Eu acho que o Marquinhos Gabriel joga mais que isso. Eu acho que o Giovanni Augusto também. Eles não estão jogando nada porque eles estão com preguiça, não sei. Por favor, não estou falando isso, hein? Não sei se é porque eles estão com preguiça, se eles não estão motivados, se eles estão precisando de algum tipo de treinamento diferente, mas eram esses jogadores que tinham que estar jogando. Um exemplo, por exemplo, né? A gente tá falando, puxa, a seleção não tinha centroavante, teve que levar Fred, teve que levar Jô na Copa do Mundo, mas é porque quem era para estar na ponta dos cacos jogando muito, como por exemplo Adriano ou Kaká, não estavam. É mais ou menos isso aí. Quem é de nome não estava rendendo, aí sobra para um outro pessoal que talvez não esteja tão preparado. Aí de repente ele pode assumir. E uma coisa que eu entendo sobre o Corinthians e na verdade sobre o futebol, e que eu acho que o Corinthians não pode cair nessa, porque o São Paulo caiu nessa nesses últimos 9 anos e não ganha nada e não sai do lugar. O jogador, a chance dele arrebentar no primeiro ano do clube acontece, mas não é todo jogador que isso vai acontecer. É só se pegar, tem tanto exemplo. O Renato Augusto é um deles, por exemplo, chegou em 2013 e foi arrebentar em 15. Então, é ter paciência. O que não pode é o cara jogou um ano, 6 meses, não foi nada, jogou, libera esse cara. As coisas não são assim. O Corinthians nos últimos anos teve paciência com os caras, com a maioria deles, os jogadores, o Ralf chegou com calma em 2010 para virar titular praticamente em 11, até no Brasileiro de 10, mas praticamente em 11. O Castan chegou, foi virar titular no Brasileiro de 11, ele chegou em 10, ficou na reserva do Willian durante o ano inteiro. Então o clube, lembra, o Bruno Henrique ficou na reserva um tempo para arrebentar esse ano, um pouco mais para trás o Guilherme Torres também já tinha ficado. Era o que ia acontecer com o Arão, por exemplo, que agora está bem no Flamengo, também já era reserva do Paulinho, estava sendo preparado. Então o clube não pode cair nessa de ficar liberando o jogador. Não, 6 meses, um ano não deu certo, libera. Isso não vai dar certo. Esses caras eu tenho certeza que vão jogar melhor em 2017. Eu acho que faz parte dessa maturação de conhecimento do clube, de pressão da torcida, de conhecimento da arena. Então, e aí você vai melhorando o time e esses caras vão subindo junto. O Corinthians fez isso durante todos esses anos e deu certo. Depende do jogador, né? Vitão. Esperar o Guilherme ter raça, pelo amor de Deus, né? Tem jogador que não tem a menor condição de jogar no Corinthians, foi mal contratado, né? Uma coisa é você esperar um jogador se adaptar, outra é você contratar mal pra caralho, como foi feito esse ano, e botar a culpa no tempo, né? O André, que veio, é uma aberração, que se ficasse 15 anos, não ia fazer um gol no Corinthians. Jogador horroroso, né? Então, você contrata um jogador errado, insistir no erro é pior. Agora, se você sabe o que você fez, se você tem certeza que você acertou, que você tem consciência, você dá o tempo a ele. Agora, se você fez merda, é melhor não dormir abraçado com erro. O Guilherme é uma aberração. É um jogador que não tem fibra, não tem raça, não tem nada a ver com... É um pato muito piorado. Não tem nada a ver com o Corinthians. Então foi mal contratado, né? Mal contratado não vai jogar nunca. Tem jogadores ali que não combinam com o Marquinhos Gabriel. É um jogador que não tem nada a ver com o Corinthians. É um jogador armandinho de lado ali. Não joga nada. Enfim, jogador sem alma. O Marlone eu acho um caso diferente. Um jogador que, embora tenha sido um fiasco no Cruzeiro e no Fluminense, né? Só tenha jogado no Vasco, desses times grandes, é um jogador que tem potencial tal, para ser mais um elenco. O Jadson era sem alma em 14 também. Quem falou isso? É uma diferente aí, Bessone. Diferente aí. Me permita, Bessone. Olha a comparação que o Bessone faz. O Jorge já tinha jogado de seleção. Não dá. Você tá falando uma coisa que é mentira. Pega uma gravação que alguém falou isso aí que você falou. Não, mas não precisa, Bessone. O Jadson e o Giovanni Augusto, você acha que é o mesmo nível? Não, esquece aí. A gente brigou no começo do ano, que quando vieram as contratações, a pessoa defendeu. E eu já dizia na época que é uma merda, que foi mal feita as contratações. O Iago ia substituir. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor
de Deus, não tem nem o nível absurdo. De nota 10, a diferença é abissal. O cara que dá um passe certo, dá do intervalo como se ele fosse o Gerson. Ele vive fora da realidade. O jogador que se acha que é um Pelé, um jogador totalmente fora de alma. O André é uma aberração. Quando se contratou mal. E não foi, o André não foi barato, não foi de graça. Não é que tem dinheiro, foi mal gasto o dinheiro. Nós estamos com um diretor de futebol que deu uma entrevista recentemente que não sabia que era o Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda ganhou a Libertadores desse ano. Não foi campeão em 88, em 55. O nosso diretor de futebol não sabia quem é o técnico campeão da Libertadores deste ano. Ele não falou isso, não. A frase dele não é essa. Mas, enfim, pegaram pesado nele com isso, mas a frase dele não era essa. Ele até explicou hoje a frase, e se você pegar o áudio, a frase dele não é essa. Qual era, Vessone? Qual era? Vessone que defende sempre o dirigente. O que você acha que ele quis dizer, então, Vessone? Não, a frase dele era eu recebi vários e-mails e até ligado a gente, e acho que citaram ele, mas assim, ele até explicou hoje na coletiva, e eu me lembro bem, pelo menos na Transamérica, onde eu escutei, quando ele estava lá no programa ao vivo, não foi essa a frase, eu não conheço ele. Se ele falou em outro lugar, eu não sei. Na Transamérica, onde eu estava escutando no carro, ele não falou dessa maneira. Marco Belo, que não está aqui presente agora hoje, a gente já te passa a bola, Teleco. Já te passa, Morcegão. Marco Belo, que trabalha na Transamérica e participou da entrevista, trouxe essa informação aqui no podcast. Fala, Morcegão. Não, o Teleco pode falar, assim, a gente está discutindo diretor de futebol. Qual foi o último? E diretor de futebol tem uma importância, assim, fundamental nas conquistas ou nas montagens de elencos, na estrutura que o clube deve ter. Nós estamos falando de um diretor de futebol atual. Eu quero saber, assim, o Vessone estava falando, foi isso que ele disse, mas não foi isso que ele quis dizer. Qual foi o último grande diretor de futebol que a gente tem? Agora a gente tem, assim, o Fábio Carilli, o Osmar Loss talvez venha, o Vessone pode confirmar, talvez a comissão técnica seja formada ainda, mas é uma informação para quem está discutindo a gente. Assim, e qual é o grande diretor de futebol? Quem é que vai arrumar essa casa? Quem é que vai dar o respaldo para o Fábio Carilli? O Flávio Adalto é o cara. Teria que ser o Alessandro, né, Morcegão? Então, mas o Alessandro, cara. O Alessandro, para mim, é um dos caras mais importantes nas conquistas recentes do Corinthians. Esse cara é coadjuvante, esse cara está sempre na penumbra, sempre assim, no cantinho. Pô, Alessandro, ou ele mostra as garras, ou não dá para ele ser um cara do Corinthians. O Alessandro pegou mal para mim. Não sei se o Vessone, o Teleco, você não concordam comigo. Quando da contratação do Cristóvão, que ficou claríssimo para qualquer pessoa que a contratação foi coisa exclusiva do presidente Roberto de Andrade, e até por isso o Edu Ferreira saiu do Corinthians, ele deu uma grande pipocada, falou que não disse nada, faltou personalidade para dizer não, eu queria também, eu falei não queria não, ficou mudo, mas não é isso, eu achei que faltou muita personalidade, uma coisa de carreirismo, assim, não, vou ficar na minha para não queimar, não perder o cargo. Faltou personalidade naquela hora para mim, na contratação do Cristóvão, não sei se os companheiros concordam. O que eu acho que está faltando, Morcegão, nesse sentido, não é nem um diretor de futebol, o que está faltando para mim é um cara ligado ao mercado, porque você sente que o Flávio Adalto, por estar muitos anos longe, o Alessandro por ser novo, eles não são ligeiros no mercado, eu acho, assim, de ter telefone de todo mundo, de ir atrás, de saber como que o mercado age, como os empresários são. Eu acho que nesse sentido, pelo menos a gente não conhece, eu estou falando isso de fora, né? Eles podem ser ótimos lá, e aí eu estou falando uma grande bobagem. Mas eu sei lá, por exemplo, o Alexandre Matos, Rodrigo Caetano, um cara que o mercado liga para eles, ele já negocia, já vê qual é a possibilidade, uma troca, sei lá. Eu acho que essa figura está faltando, acho que é lá no Corinthians. Neste momento. Tem uma coisa também que o diretor de futebol é alguém do clube, né? Tem o Alessandro, ele é gerente, né? Então, nem sei quem do clube que assumiria, né? Vessone, só uma coisa, que ele não conhecia o Rueda, ele falou ao Seleção Sport TV, né? Não dá pra saber o que ele tava pensando. Agora, o que ele disse isso. Agora ele. Isso aí. Agora. Então, eu não vi no Seleção, eu não vi. Agora. Depois dessa repercussão, óbvio que ele vai falar que ele conhecia até de criancinha, né?
A gente tem ouvido o Flávio Adalto. Flávio Adalto eu ouvia no rádio, né? Eu conheço um pouco o trabalho dele. O que eu tenho visto em todas as entrevistas é que ele fala e fala pouco, infelizmente, né? Por exemplo, nesse caso que o fala que o Guto não foi contratado, que o Ventura não foi contratado, aí tá chamando um monte de gente de mentiroso, ou ele tá mentindo, né? Eu acho que não precisa enganar assim a torcida, né? A gente espera do Corinthians, de todo mundo que trabalha lá, que seja honesto com o torcedor, nada mais que isso. Né? Eu acho que se está em uma situação difícil, fala, ó, estamos em situação difícil, esse ano só vem pé de rato, a gente está trabalhando por um 2018 melhor, 2017 não vai rolar nada, mas não pode falar que vem 2 grandes nomes, como o próprio Flávio disse, que vinha aí 2 grandes nomes. Não vem grande nome nenhum, né? E a gente fica aqui fazendo papel de trouxa. Não, e lembra que ele falou, vocês estão lembrados, que o Corinthians só tinha plano A. Não tinha plano B, C, D, que era só. Mentiroso. Plano A é a puta que eu pariu. Que em nenhum momento o Fábio Carille foi o plano A. Que tinha plano né? B, plano C, não tem. Né? Aqui no podcast não ainda. Eu, um pouco, e o Borcegão mais defendemos até o Carille. Agora, o Corinthians. Mas não, pode fazer da Corinthians, jamais o plano A foi Fábio Carille. Ele é mentiroso. Mais à frente. Ele é mentiroso. Como ele mentiu agora dizendo que sabia que não sabia. Não sabia onde ele está pisando. O Corinthians está completamente perdido. O presidente do Corinthians faz manifestação patética. Mandou Oswaldo Oliveira embora, um atraso, contra a própria vontade, para não perder o conselho e não sofrer impeachment. O Corinthians demorou anos. Nós que acompanhamos nós 4 aqui acompanhamos o Corinthians há muito tempo. O Belo, que não está presente hoje também. A gente pegou aquela fase do Corinthians de pós-Dualib, pós-Rick Mills, pós-MSI. O Corinthians, depois de 2007, demorou 3, 4, 5 anos para construir, mudar a estatura, mudar. O Corinthians está voltando rapidamente aquele período. Demorou 5, 6 anos para encher o... Agora estão dando uma bica de novo. Né? O Corinthians contratou 4 técnicos ano passado, que fez isso nos últimos 50 anos. O Corinthians está jogando tudo que construiu fora, numa administração patética, contratações esdrúxulas, dinheiro jogado fora em aberrações e gente... Então, nós estamos falando de diretor de futebol que mente, né? Ou o plano A do Corinthians era o Fábio Carille? Não tem. Pode falar, Vessone. E assim, e o que chama atenção é de que esses caras, essas pessoas, inclusive são essas pessoas que elas já sabem o caminho. Elas já passaram por essa estrada, são eles que estão no comando nesses 8 anos de 9 títulos. Então, basta fazer o que estavam vindo fazendo, né? É isso que me chama mais atenção. Se fossem caras que estão chegando agora, que estão fazendo um monte de bobagem e que nunca tinham trabalhado, beleza, você começa a coisa. Mas são pessoas que já vivenciaram o CT, já vivenciaram o clube agora nesses últimos anos, conhecem o futebol profissional do clube e já trilharam um caminho de sucesso que a gente acabou de vivenciar há alguns anos. É isso que chama atenção, né? Mas não tinha caneta, caindo de paraquedas. Roberto não tinha caneta. A partir do momento que ele teve a caneta, ou que tem a caneta, pelo que eu estou entendendo, e pelo que fala o Vitão, que é um crítico contumaz do Roberto de Andrade, me decepciona mesmo. Então acho assim, essa quantidade de besteira nas contratações, esse Guilherme, esse eu estou com o Vitão, Vessone. Você falou do Ralf, do Renato Augusto, de outros jogadores. Do Guilherme não dá, cara. Isso aí foi coisa do Roberto. O André foi coisa do Roberto. A vinda do Oswaldo foi coisa do Roberto. A vinda do Cristóvão foi coisa do Roberto. Então, assim, o Roberto vai deixar o Corinthians falar assim, olha, eu tô saindo, fiz um monte de merda, mas vou deixar o Corinthians numa boa e em 2018, como você disse, o duro é a gente ter paciência para esperar passar 2017, sendo que 2016 nem acabou. Puxa vida, a gente é um apaixonado, né, pelo Corinthians, né, assim, formadores de opinião, estamos aqui falando para um monte de gente, mas pensar que, mas para 2017 não vai ter nada, vamos esperar 2018, Vessone, é muita decepção, Teleco, Vitor Guedes, eu fico decepcionado, cara, fico preocupado em ser torcedor do Corinthians e pensar que em 2017 a gente tem que esperar passar para ali em 2018 pensar em alguma coisa, não dá. Tá feia a coisa. Agora, eu queria fazer um exercício com vocês 3, né, que é o seguinte, na entrevista de hoje, quinta-feira, quando nós estamos gravando de quinta para sexta-feira aqui o podcast, mal,
Fábio Carille falou, como eu já tinha dito outras vezes, como ele gosta de trabalhar, esquema, ele falou que parece muito com o Tite, forma de armar o time, que aprendeu com o Tite, linhas compactas, linhas próximas e tal. Tudo isso é teoria e tal, eu até concordo que tenha que ser assim. Agora, imaginando o elenco que o Corinthians tem, com o que tem aí, com essas coisas aí, o que dá para fazer compactado, linha, com esse time aí? Eu queria que vocês escalassem cada um o seu Corinthians do que sobrou, desse restão que tem aí. Vocês conseguem? Tá difícil, né? Pra escalar esse time aí. Olha, acho que era melhor que o Oswaldo, viu? Mas... Vamos começar. Goleiro, Walter. Lateral direito, Wagner deve sair. Fica o Léo Príncipe. Na zaga, pra mim, seria Pedro Henrique e Balbuena. Ou Léo Santos e Balbuena. Nossa, tá feio. Tá? Léo Santos eu acho que é um grande valor, mas não pra agora. A culpa não é sua, a culpa é do elenco. É o que tem pra hoje, né? Então, na lateral esquerda vai ficar o Wendel mesmo. No meio campo fica... Aí tem um problema, né? Cachorro tá te cornetando aí, Teleco. Pois é o dia do lixeiro, cara. Eles vieram pedir caixinha, eu treinei os cachorros. Então, aí o camisa 5, que é um mistério, né? Porque não tem, né? Um camisa 5 propriamente, o clube. Seria o Jean, mas ele tem aparecido em todas as listas de empréstimo. Então, pelo jeito, ele vai embora. Né? Aí a gente tem... Aí o meio campo, no papel, estaria aí o Marquinhos Gabriel, o Giovanni Augusto e o Guilherme, mas eles teriam que render bem mais do que eles estão jogando. Você sacou o Rodriguinho? O Rodriguinho deve sair, né? Só o meu palpite. O Rodriguinho foi o melhor do time nesse brasileiro. Assim. Não, eu estou falando pra escalar com o que sobrou, né? Eu já acho que não fica, né? Que nem na lateral direita. Eu não tenho já essa não tá informação. faltando o Fagner. Vocês têm essa informação que o Rodriguinho vai sair? Eu não tenho essa informação. Eu também não. Não, também não. Não tenho informação, um palpite, né? Mas a gente pode falar que fica aí, Rodriguinho, Giovanni Augusto e Marquinhos. Nossa, queremos um jogador desanimado. Jô. Nossa, meu Deus. Aí no ataque seria Guilherme e Jô, né? Mas aí... Tira o Guilherme, eu vou te derrubar. Derruba o Não, mas ele não mandou ele escalar o time? Ô, Vitão, você tá falando pro cara escalar o time e você quer tirar os jogadores do time dele? Então, tô derrubando, derrubei o Teleco, caiu. Derrubei já o Teleco. Demitido o Teleco. Escalou o Guilherme e tá na rua. Mas acho que Rodrigo é isso, valeu. Não, só para finalizar, enfim, por meios tortos, meio torto, eu acho que eles chegaram num nome que eu acho que até agradou boa parte da torcida, você sentia isso nas redes sociais, até uma aprovação de boa parte do torcedor. E agora vamos ver aí o que eles vão buscar para poder dar de material humano para que o Carille possa trabalhar. Então fica aí o meu abraço a todos aí, a gente ainda deve gravar aí até o final. O Vessone tá falando, Vitão nem escalou o time. Ô, Vitão, você não tá mandando nada, hein, Vitão? Quem embora deu tchau. Ô, Vitão, você não tá mandando nada, hein, Vitão? Chama o Marco Bela aí, ó. Vessone chinelaço, né? No meio do programa ele dá tchau, estamos conversando e quem embora. Não dá. Escala seu time, Morcegão. Não, o Teleco escalou Walter. Eu começo com Cássio. Não abriria a mão do Cássio nunca, assim. Eu também. Não é nem questão de ídolo, né? Mas eu acho que esse cara tem tudo para ser um ídolo um dia. Se não é hoje, por contestação, mas tem que ser. Léo Príncipe ou Fagner, não sei, o Teleco falou assim que é palpite, né? Que o Fagner pode sair. Talvez o Vessone saiba alguma coisa, mas é Fagner, se não sair Fagner. A zaga é duro de lidar, né? Mas é o Pedro Henrique e eu prefiro o Wilson a Balbuena. Acho o Balbuena muito lento. Ali na lateral esquerda eu sou o Wendel, não abro mão. Meio campo eu colocaria Marcial, colocaria o Maicon, que está voltando da ponte, o Rodriguinho, e daria oportunidade para Oia, né? É Oia o sobrenome dele? Rodrigo Oia, é isso, Bessone? Fabrício Oia. Fabrício, né? O Fabrício colocaria, seria um meio campo com 3 jogadores da base corintiana, o Marcial, o Maicon, que voltou da ponte, o Fabrício, mais o Rodriguinho, e na frente sem Guilherme, jamais
Marlone e Jô. É um time que eu escalaria no que tem de momento. O meu time seria parecido com vocês, até porque eu tenho muito que escalar. Eu estaria Cássio, Fagner e Wendel. Eu acho o Wendel mais jogador que o Arana. Tem gente que defende o Arana. Eu acho o Wendel mais jogador. Eu acho ele regular. Eu acho o Balbuena menos ruim que o Wilson. Então eu jogaria com Balbuena e Pedro Henrique, provavelmente. Marcial, Maicon, Rodriguinho e Marlone. Jô é duro, hein? Meu Deus. É o que você tem. Jô. E o outro tá faltando um aí, não sei nem quem eu coloco. Não colocando o Romero, tá bom? Vai gritar o nome do Jô aí? Jô, né? Jô. Agora falta um atacante aí. Quem? Eu botei o Marlone no quadrado do meio. Tá faltando um aí. Me ajudem aí. Marquinhos Gabriel. Nossa, é dose para elefante, hein, Marquinhos Gabriel. Mas é melhor que o Guilherme, não é? Não, o Guilherme fica nem no banco, nem troca. Não sei se Giovanni Augusto, se Marquinhos Gabriel, é tudo a mesma coisa. Enfim, eu não sei se tem alguém na base que vai fazer a boa Copa São Paulo para puxar. Enfim, esperamos o Corinthians que tem tradição na Copa São Paulo, que surja algum jogador. Eu ainda não vi o tal do Isaac jogar. Só no Botafogo de Ribeirão Preto, não vi no Corinthians. Não sei se ele é pior que o Romero. Ele saiu. Nem vai ver. Nem vai ficar. Ele saiu. Saiu sem Nem estreia. vai ver. Gustavo não dá. Com tatuagem e tudo, meu respeito a ele, é corintiano, mas não tem a menor condição. O Corinthians precisa contratar alguém, né, gente? O Corinthians precisa contratar alguém. Não dá. É um time do Corinthians muito, 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 muito fraco. A escala com o que tem aí, Vitão. Você lançou o negócio e não tá escalando? Então, faltou um, né? Vamos lá, Michael. Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel ou Guilherme? É um dos três. Giovanni Augusto. Tá escalado. Mas eu mesmo que sou técnico, tô cornetando a escalação. Você vê que tá difícil. É muito triste. Agora, saiu hoje, gente, nessa quinta-feira, os times da Sul-Americana, né? Os 44 times da Sul-Americana. São 6 brasileiros, né? Corinthians, São Paulo, Ponte Preta e tal. E tem os argentinos também, não tem time forte da Argentina, não. O Boca não conseguiu nem Libertadores, nem Sul-Americana. De repente, as coisas não são um time tão ruim, dá pra brigar nessa Sul-Americana aí, não sei o que vocês acham. Dá, claro que dá. Vai ser espaçada também, né? O primeiro jogo vai ser logo em fevereiro, tanto que o Corinthians já colocou no pacote daqueles 6 jogos do Paulista como mandante mais da Sul-Americana, né, provavelmente contra um brasileiro na primeira fase. E, cara, acho que tem que levar a sério, porque é um torneio sul-americano que acho que tem que levar a sério como os argentinos fazem, como os uruguaios fazem. Você vai direto para a Copa Libertadores na fase de grupos, disputa a Copa Suruga no Japão, ganha dinheiro, é uma boa premiação. Aí? Como chama a Copa? Suruga! Copa Suruga. E, então, assim, cada um por si na Suruga, né? Na Suruga, cada um por si, não? Enfim, acho que eu acho que Buda. Tem que levar a sério, nada de pôr time reserva, essas coisas, porque eu acho que dá pra fazer um bom papel nesse torneio aí. Só te dando um subsídio. Dos 44 times, vamos lá, do Brasil, Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, Cruzeiro, Fluminense e Sport. Corinthians, São Paulo, Ponte, Cruzeiro, Fluminense e Sport. Olha a diferença, Argentina como tem time meia boca. Ginásia e Huracan, Defensa e Justiça, Arsenal, Independente, que é um time tradicional, mas que há anos não tem bom time, o Racing, que é o mais forte deles, né? No Chile, tem a Universidade do Chile, que é um time tradicional, e o resto de time fraco. Na Colômbia já tem o Deportivo Cali e o Tolima, né? Enfim, dá para ganhar isso aí, né? No Peru tem o Alianza Lima, o time de coração de Rodrigo Vessone e de Paulo Guerreiro. É isso. Na Argentina não tem nenhum não tem River, não tem Rosário Central, não tem Boca Juniors, não tem Vélez Sarsfield. Corinthians, São Paulo, Ponte, Cruzeiro, dá para encarar. Ou não dá, Teleco? Depende muito de conseguir encaixar nos primeiros jogos da temporada, gente. Depende do Fábio Carilli, né, Teleco? Que assim, a gente não viu. De repente encaixa, é aquela coisa do mata-mata, de repente o time aí tem raça, tem entrega, tem organização, como disse o Fábio Carilli, mas julgando pelo Corinthians
depois da metade de Cristóvão, né? Que o Cristóvão chegou ganhando tudo. eu não vejo o Corinthians classificando a nada, nem as semifinais do Paulista. Morcegão, passando só uma pensata pra você. Você que é uma pessoa assim que leu Rousseau, Sartre, você é um cara, você é um intelectual. No meio do mato, hein? Não se esqueça disso. Tomando ácido, aquelas loucuras suas. Vamos lá. O Corinthians em 2011, no ano do Tolima, já que o Tolima está na Sul-Americana, o Corinthians perdeu, depois daquela tragédia em Bagué, Roberto Carlos e Ronaldo. O time estava numa draga monstra. E o Jusilei que saiu na sequência. Jusilei na sequência, o time, torcida quebrando o CT na volta da Colômbia. Foi o ano que o Corinthians acabou campeão brasileiro, em 2011. Não estou dizendo que esse time vai ser campeão brasileiro em 2017. Mas no futebol, o Palmeiras não caiu por um ponto no ano, no outro seguinte foi campeão da Copa do Brasil. O São Paulo foi também. São Paulo foi patético ano passado, tomou de 6 o nosso time reserva. Foi o brasileiro que chegou mais longe da Libertadores na semifinal. Isso estreando, perdendo do Strongest no Pacaembu, o que é ridículo. O Strongest não ganha fora da Bolívia há 500 anos. Então, Vitão, em 2015 o Corinthians caiu pro Guarani do Paraguai, se viu indo embora Guerreiro, Sheik, Fábio Santos e conseguiu se recuperar também. Petros, né? Enfim, então assim, por pior que esteja o Corinthians, está ridículo mesmo. Futebol, se o Carille encaixar, o Corinthians está precisando de um choque de corintianismo, né? É uma coisa assim, de entender a importância de ter jogador feito em casa, com alma de corintiano, a torcida entender o que é Corinthians e parar também de frescura, de froice na primeira derrota, achar que o mundo acabou, né? Agora, mas para ter Corinthians, um time fraco, tem que ter alma de Corinthians. Um time que tem Guilherme jamais vai ter alma de Corinthians. Marquinhos Gabriel não tem alma de Corinthians. Então, assim, tem dificuldade financeira, dificuldade de elenco. Agora, no futebol em 1 mês, 2 meses, dá pra... Hoje eu estou absolutamente pessimista, né? Mas que se tiver um choque ali, o time encaixar, a torcida acreditar, um jogador da base entrar bem no time, enfim. Não dá para agora a gente decretar em dezembro que o ano que vem já acabou. Mas eu não vejo perspectiva com essa escalação que acabou o ano. Tem que ter uma linha. É aí que eu discordo do meu amigo Rodrigo Vessone. Eu não acho que dá para insistir mais um ano com esses caras. Para mim, eu entendo o raciocínio dele, mas eu discordo. Eu acho que esses jogadores não é questão de adaptação, é questão de alma. O Guilherme jamais vai ter alma de Corinthians. Ô Vitão. O Marcos Gabriel jamais vai ter. Como eu enxergo. Fala, Marcegão. É porque deve estar fechando aí, mas assim, essa sua linha, esses jogadores que às vezes são lembrados pelo Vessone, a forma como falou o Teleco, né? Nosso Marco Belo hoje não está aqui, mas de repente esse cara que você está pensando, ou então esses caras, esse corintianismo pode estar no Maicon. Poxa, eu vejo esse cara como uma possibilidade de resgatarmos, como foi um Zé Elias, como tivemos um Ezequiel que não era da base do Corinthians, mas, puxa vida, ninguém dava nada para Ezequiel não jogava nada, mas era um corintianismo, uma alma, quando veio o próprio Vampeta. Então eu acho que esse corintianismo pode estar no Maicon, no Marcial, se resolver junto com o Maicon, foram companheiros dos juniores, né, na Copa São Paulo, uma em cada temporada, os dois podem resolver. Um Léo Jabá... Foram campeões juntos. Um Léo Jabá pode entrar nesse time, dar conta do recado. Eu acho que nesse sentido, eu vou botar fé no Fábio Carille, principalmente se o Osmar Loz, o Vessone pode falar melhor aí, se o Osmar Loz será mesmo o cara a ser... içado da base para o profissional. Se isso acontecer... Essa é a notícia. Então, e aí eu começo a querer resgatar esse corintianismo. Como todos vocês, estou pessimista, mas a gente é Corinthians, né? Para passar para o destaque final dos amigos, já que eu falei corintianismo, lembrando, em corintianismo, agradecer o pessoal da Rádio Memória Corintiana, a Rádio Coringão, a Rádio Livre Gaviões da Fiel, e o pessoal do Almanac do Timão, que colocou o podcast Timão ali na sua aba, no seu aplicativo. Assim que você acessa o aplicativo do Timão, do Almanac do Timão. Aliás, o Vessone fala melhor que eu. O Vessone gosta até de jogar lá. Como que é lá, Vessone? O Vessone joga no Almanac. Os louquinhos do Almanac do Timão
O game do Timão é muito legal. É só baixar no seu celular e responder as perguntas sobre a história do clube. Todos os dias entram perguntas novas. O reloginho vai, a cada 24 horas entra as suas respostas, 24 horas depois entram novas perguntas e aí faz um ranking, e aí você vai acompanhando você no ranking. Certo. Então já dá seu boa noite, seu boa tarde, seu bom dia, Rodrigo Besson. Um grande abraço a todos aí. Esperamos aí que a coisa se acerte aí no clube, que eu acho que é possível se acertar. E boa sorte ao Carille, né? Um grande abraço a todos. Meu amigo Teleco. Boa noite a todos. Que esse time que jogou a segunda metade do Brasileiro não seja o que a gente veja em 2017. E de repente chega aí um jogador novo, esquemas novos. Quem sabe, né? Algum jogador da base em placa, por que não? E o Vai Corinthians? E vai Corinthians. Pensei que você estava desanimando até para dar o seu Vai Corinthians seleciona. Morcegão, o homem, a lenda das árvores, né? O nosso Mogli. Não. Bate asa aí, Morcegão, bate asa aí. Um abraço para vocês todos, Corinthians, acima de tudo. A gente nem gosta tanto assim de futebol, a gente gosta do Corinthians. Tô batendo asa! Esse é gênio. É isso, pessoal, a gente volta ainda a gravar, mas esse é o último podcast antes do Natal, então aqui estou deixando para vocês ouvintes um grande Natal para vocês, né? Enfim, a gente volta a falar antes da virada do ano, mas um bom Natal a todos, um Natal de muito Corinthians e muita paz para todos nós. Um abraço e... Alô, Roberto Andrade, acorda, meu garoto. Um abraço, até a próxima. Podcast.